O sol ainda não havia nascido. O mar parecia imóvel, um espelho de aço líquido, frio e insondável. Do convés de um destroyer americano, um marinheiro boceja olhando para o horizonte. Nada parece ameaçador. Nenhum avião, nenhum eco no radar. A guerra, ali, parece distante. No quartel-general australiano, oficiais riem ao ler um relatório. Submarinos japoneses a esta distância? Impossível! Eles jamais chegariam até aqui. Mas, nas profundezas, algo se move. Silencioso. Preciso. Uma sombra com um propósito. Era menor que um ônibus escolar, mas carregava o poder de um cruzador inteiro. 2 homens dentro. Oxigênio? Contado. Missão? Destruir o inimigo, mesmo que custasse a vida. Naquela madrugada, enquanto os americanos ainda dormiam, o Japão revelaria sua arma mais audaciosa e mais suicida. O que eles não sabiam era que, naquele dia, estavam testemunhando o início do próprio fim. O projeto começou em 1938, dentro dos laboratórios navais de Kure, no Japão Imperial. O objetivo era claro: criar uma arma invisível. Uma máquina capaz de penetrar os portos americanos e causar terror antes mesmo da invasão começar. Chamaram-na de Koryoteki, alvo especial. Mas entre os engenheiros, ela ganhou outro nome: o submarino fantasma. O conceito era tão audacioso quanto suicida. Um submarino anão de 24 metros, com 2 ogivas torpedo de 450 milímetros, tripulado por apenas 2 homens. Autonomia, 12 horas. Sem retorno. Sem salvação. Os engenheiros discutiam. Sem espaço para oxigênio extra, eles morrerão antes de chegar ao alvo. O controle de profundidade é instável. Ele mergulha demais, depois sobe sem aviso. As baterias superaquecem. É como pilotar uma bomba. Mas, no Japão dos anos 40, o fracasso era inaceitável. A filosofia era simples: melhor morrer tentando do que viver sem honra. Foram feitos mais de 50 protótipos. Em testes, 7 afundaram. 2 desapareceram completamente. Mas os resultados visuais, os destroços, os corpos, o silêncio, não impediram a obstinação. Os engenheiros ajustaram o meme, melhoraram o sistema de ventilação e adicionaram válvulas de emergência. Ainda assim, a máquina era temperamental. Um erro mínimo e o submarino virava um caixão metálico. Mas os oficiais de Tóquio estavam encantados. Eles queriam algo simbólico. Uma arma que gritasse: mesmo pequenos, podemos atingir o gigante! Em 1941, a frota imperial aprovou o uso dos mini-submarinos. A estreia seria no ataque a Pearl Harbor. 5 unidades seriam lançadas. Nenhuma retornaria. Mas uma delas quase mudou tudo. Ninguém imaginava que aquele fracasso aparente carregava o germe da vitória. 7 de dezembro de 1941. Pearl Harbor. O céu arde em vermelho. Aviões mergulham. Explosões iluminam o porto. Enquanto o mundo se lembra dos aviões, poucos sabem que, sob as ondas, 5 sombras se movem. Eram os Koryoteki, tentando romper as defesas submarinas. Mas o mar não perdoa. As correntes eram fortes, os giroscópios falhavam. O sistema de navegação, primitivo, confundia o norte com o abismo. Um relatório americano descreveria mais tarde: encontramos o casco a 1.200 metros de profundidade. O piloto ainda estava dentro, mão no leme. Morte instantânea. Dos 5 mini-submarinos, 4 foram destruídos antes de lançar um único torpedo. O 5º conseguiu lançar, e errou. Os japoneses comemoraram publicamente o ataque aéreo, mas nos bastidores, os engenheiros estavam humilhados. O Koryoteki parecia condenado à inutilidade. Um oficial escreveu em seu diário:
é um brinquedo suicida, um erro glorificado. E por meses, o projeto foi quase abandonado. Os comandantes queriam mais porta-aviões, não fantasmas submersos. Mas um grupo de engenheiros, liderado por Tenente Rajemi Kanda, se recusou a desistir. Eles acreditavam que o problema não era a ideia, era o uso. E, em segredo, começaram a planejar uma nova missão. Uma que provaria, a qualquer custo, que o submarino impossível podia realmente matar. Maio de 1942. O Japão prepara uma ofensiva ousada. Atacar Sydney, um dos portos mais fortificados do hemisfério sul. Desta vez, 3 mini-submarinos seriam transportados por submarinos maiores, os I-22, I-24 e I-27, até a costa australiana. Eles seriam lançados sobre o manto da noite para atacar cruzadores e destroyers americanos ancorados no porto. Os engenheiros aprimoraram os controles. O giroscópio agora era calibrado manualmente, com uma margem de erro de menos de 1 grau. As baterias foram redesenhadas para evitar superaquecimento, e o sistema de ventilação ganhou filtros reforçados. Os tripulantes eram voluntários, jovens, disciplinados, quase fanáticos. Sabiam que não voltariam, mas queriam morrer úteis. No dia 31 de maio, às 21h48, o primeiro Korryoteki foi avistado próximo à entrada do porto. O destroyer HMS Yandra detectou algo no sonar. Um eco pequeno demais para ser um navio. Talvez um cardume, disse o operador. Ou talvez algo que não devia estar aqui, respondeu o capitão. Minutos depois, os refletores varreram a superfície. Nada. O mar calmo escondia o que viria. Às 22h30, o submarino japonês penetrou o porto. Movendo-se a apenas 3 nós, ele passou despercebido pelas redes anti-submarino. A primeira vitória, invisível. Mas a sorte não duraria. O segundo mini-submarino ficou preso nas barreiras. O terceiro colidiu contra uma âncora e foi forçado a emergir. Luzes. Alardes. Os australianos disparam. Explosões ecoam pela baía. Mas um deles, o Korryoteki M24, conseguiu seguir adiante. Seu alvo, o cruzador americano USS Chicago. E naquela noite, ele lançaria 2 torpedos que fariam história. 0h35, 1º de junho de 1942. O M24 dispara seu primeiro torpedo. Erra o Chicago por poucos metros, mas atinge o cais, detonando próximo ao ferry HMAS Kutabu. A explosão parte o navio ao meio. 21 marinheiros morrem instantaneamente. A Austrália inteira acorda com o estrondo. Os jornais do dia seguinte chamariam de o ataque impossível. Como os submarinos japoneses haviam chegado até ali? 8.000 quilômetros de Tóquio? Os aliados entram em pânico. Patrulhas são enviadas para caçar os intrusos. Mas o mar devolve silêncio. O M24 desaparece. Nenhum destroço, nenhum corpo. Apenas um rastro de medo. Nos meses seguintes, rumores se espalham. Pescadores afirmam ter visto sombras metálicas nas costas de Nova Gales. Comandantes americanos ordenam patrulhas noturnas sem descanso. Um relatório do almirantado australiano confessava: se eles podem atacar Sydney, podem atacar qualquer porto do Pacífico. A percepção muda. O que antes era riso, submarinos anões, brinquedos suicidas, agora é medo. Um medo estratégico, um medo psicológico. O Japão havia provado um ponto: nenhum porto era seguro. Isso mudou completamente a lógica defensiva dos aliados no Pacífico. De repente, cada radar, cada sonar, cada vigia noturno passou a olhar para o abismo com desconfiança.
O oceano, antes vasto e confiável, tornara-se um inimigo invisível. E o pequeno Koyoteke, com seus 2 homens silenciosos, tornara-se símbolo de terror. O ataque a Sydney não mudou o rumo da guerra, mas mudou a mente dos comandantes. Para os japoneses, provou que coragem e engenhosidade podiam compensar a falta de recursos. Para os americanos, revelou que tecnologia sem vigilância é fraqueza. O Koyoteke tornou-se um paradoxo. Uma arma frágil que forçou uma superpotência a repensar sua própria invulnerabilidade. Um engenheiro americano da época escreveria: eles não tinham radar avançado, não tinham escape de emergência, mas tinham algo que nós esquecemos: a disposição de morrer pela ideia. A doutrina japonesa via a máquina como extensão da alma, não uma ferramenta, mas um sacrifício mecânico. Cada parafuso era honra, cada torpedo, destino. O Ocidente, por outro lado, via a guerra como cálculo, eficiência, produção em massa, substituir, melhorar, vencer pelo número. E nessa colisão de filosofias, sacrifício versus adaptação, o mundo naval se transformou. Os aliados começaram a estudar os mini-submarinos capturados. Descobriram válvulas engenhosas, cascos de aço de altíssima densidade e sistemas elétricos simplificados para evitar curto em imersões profundas. Era primitivo, sim, mas funcional. O resultado? Novas doutrinas de defesa costeira, novas tecnologias de detecção e um respeito silencioso pelos engenheiros japoneses. Um relatório americano de 1943 concluiu: eles morreram em uma missão impossível, mas nos ensinaram mais do que qualquer manual de guerra. E assim, a máquina que nasceu como piada tornou-se uma lição eterna sobre a engenhosidade em tempos de desespero. 60 anos depois, mergulhadores encontram o M24 a 50 metros de profundidade ao largo de Sydney. A torre está intacta. Os torpedos lançados. Os corpos ainda lá dentro. Mãos nas alavancas. Silêncio absoluto. Os restos foram deixados em paz. Como uma cápsula do tempo. Uma lembrança do dia em que o submarino impossível mostrou que coragem também pode ser uma arma. Os marinheiros australianos que antes riam, agora prestam homenagem. Flores são lançadas sobre o local do naufrágio todos os anos. O inimigo virou memória, e a risada virou respeito. Eles riram quando a viram pela primeira vez. Pararam de rir quando perceberam que o som do riso se misturava ao trovão da derrota. Aquela máquina anã, condenada desde o nascimento, conseguiu o impensável: fazer o mundo inteiro temer o que não podia ver. E por um único dia, no coração do Pacífico, um submarino japonês impossível desafiou toda a frota americana. O trovão falou, e o mar nunca mais pertenceu a eles.